A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um dos irmãos, com cada um que me assiste nessa hora. Amém? Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje vou ministrar acerca de um pecado e um crime ao mesmo tempo, que é a difamação. Antes, eu quero orar. Vamos orar? Senhor Deus, abra o nosso entendimento e a nossa compreensão. Abra, Senhor, dê discernimento a cada um de nós para compreendermos, Senhor, o perigo deste pecado. Ajuda-nos, Senhor, a compreender neste momento tudo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu já deveria ter feito este vídeo há alguns dias. O meu coração, o meu espírito se incomoda acerca desse assunto. E então eu vou começar lendo no livro de Salmos, Salmo capítulo 101, o versículo 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. A primeira parte desse versículo fala de um pecado, que também é um crime prescrito no artigo 139 do nosso Código Penal. E é horrível. Mas na maioria das vezes não damos muita atenção, porque todo mundo faz. Ainda mais hoje nos dias de fake news. Todo mundo faz, eu só retransmiti, eu repassei. Cuidado, muito cuidado. A primeira parte desse versículo que se refere à difamação, o próprio Deus está falando, eu destruirei quem difamar o seu próximo às escondidas. A difamação nunca é na presença do difamado, sempre é na ausência, é às escondidas. Às escondidas não quer dizer que não é em público, pode ser em público, mas é escondido da vítima que está sendo difamado. Esse crime é contra a honra. Existem 3 crimes contra a honra no nosso ordenamento jurídico. O artigo 138, calúnia. O 139, difamação. E o 140, injúria. A calúnia, eu estou imputando alguém falsamente um crime. Então eu estou mentindo. A difamação, eu estou imputando a alguém um fato ofensivo, mesmo que seja verdadeiro, na ausência dele. E a injúria, eu estou fazendo uma ofensa contra alguém, mesmo que em particular. A pessoa está presente. Eu estou ofendendo ela. Algo que ofende a sua moral. É um crime contra a honra. Lembre-se, 3 crimes contra a honra. A honra tem a ver com moral e ética. A injúria ofende alguém. O famoso palavrão, o xingamento, isso é uma injúria. A difamação, eu denigro alguém. Eu faço uma imagem negativa, é a fama negativa. É uma infâmia, ou uma infama, a fama negativa. Isso é difamação. Pode ser verdadeiro, meu irmão, mas a vítima está ausente.
ele não pode se defender. E mesmo que você tenha provas, você não tem o direito de difamar ninguém. E a calúnia é uma mentira deslavada, mas imputando um crime previsto no Código Penal. Pode ser, é uma mentira. Você está imputando um crime a uma pessoa que não é criminosa, isso é calúnia. Mas hoje eu vou falar de difamação. Eu quero que você se atente a esse assunto, difamação. Eu quero que você compreenda a dimensão desse pecado, o quão perigoso é, não por difamado, porque ele pode te processar e ainda ganhar e ter uma indenização e você ser preso ao provar que você é um difamador, porque a pena é de 3 meses a 1 ano, mais multa e indenização pelo dano causado. Lembre-se, é um dano à moral. Qual é o valor da honra? É um crime contra a honra. A honra tem a ver com moral e ética, com caráter. Quanto vale a tua honra? Você já pensou nisso? Mas às vezes você repassa reportagens ditas verdadeiras que são falsas, são mentiras, são fake news. Mas você, na ânsia de se vingar, de falar contra aquela pessoa que às vezes nem se relaciona com você, mas você tem nojo dela, tem raiva, você replica essas mensagens e cai no crime de difamação, no pecado da difamação. E observe bem, esse versículo 5 do capítulo 101 de Salmos, ele diz: aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Você quer encarar Deus? Você quer sair no tapa com ele? Você tem peito para isso? Ele diz que é ele que vai te destruir. Não importa quem é a pessoa que você difamou, isso não é o importante. O importante é que você sabe que não é verdade. Ou mesmo sendo verdade, você espalhou a notícia. E isso é crime, além de ser pecado. Falando em crime e pecado, eu lembro do meu professor Lamartine Ribeiro, em 2005, quando ele nos dava aula de direito penal. E aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Nesse caso, a difamação é crime e é pecado. E eu quero que você medite nisto, quero que você pense nisso. Por isso eu vou fazer algumas argumentações com você. A primeira vez que eu falei acerca desse assunto foi em 2014. Já ministrei algumas vezes acerca disso, mas é um assunto que sempre preocupa o meu coração, que incomoda o meu espírito, porque as pessoas se julgam ao direito ou no direito de difamar os outros, de falar os erros dela, de acusá-la. E ao ser questionado ele fala: mas é verdade. Mesmo sendo verdade, você não tem o direito de difamá-las. E você vai prestar contas a Deus. É o próprio Deus que vai te encarar, vai te destruir. Talvez você já está no processo de destruição, mas não percebeu. Talvez as tuas finanças, a tua saúde, a tua família, o teu emprego, a tua convivência social. Talvez a destruição está às portas e você não percebeu, porque se acha esperto demais para que a vítima, o difamado, te encontrar. Porque foi escondida, ele não sabe que foi você. Mas de Deus, você não consegue esconder. Ele está de olho. Vou repetir, ele está de olho em mim e em você. Vamos tomar cuidado. E então, como eu disse antes, é um crime contra a honra. Mas o que é honra?
Eu tenho que entender o que é honra para saber que crime eu estou cometendo. A honra é um princípio de comportamento. O ser humano que age em sociedade, baseado em valores bondosos, tipo honestidade, dignidade, valentia, coragem. São esses valores que atendem à honra. E esses crimes são contra a honra. A difamação é um deles. Por isso, eu quero que você entenda. Primeiro, o que é honra? São esses princípios, são esses valores. Mas o que é princípio? Ô pastor, o que é princípio? Princípios são leis e pressupostos universais que regem um povo, que regem uma sociedade, ou até o planeta, porque alguns princípios são universais. A maioria deles são universais, vale para o mundo inteiro, e são incontestáveis. E eu vou te dizer mais, os princípios são atributos morais e éticos que uma pessoa tem, que uma sociedade tem. E eu vou te dizer mais, os princípios de Deus são inegociáveis. Se você feriu um deles, cuidado. Eu te aconselho, arrependa-te rapidamente e volta atrás e comece de novo, um novo relacionamento com Deus. É lucro para você antes que ele venha te pegar, porque dele ninguém escapa. Você pode escapar até de um raio, mas de Deus, não. Desse ninguém escapa. É porque ele se demora a nos punir, achamos que escapamos, mas não. Ele é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. Está lá em Naum 3. Ele não tem o culpado por inocente. O culpado vai ser culpado e ele vai pegar, cedo ou tarde. E então vamos continuar. Eu quero ler mais alguns versículos. O primeiro, esse que eu dei abertura, eu uso de base, por causa do perigo de destruição. O próximo, Provérbios 10, 8. Provérbios 10, versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. O finalzinho desse versículo diz, o que difama é um insensato. O insensato nós sabemos bem quem é o tolo, é o bobão. É aquele que, por insensatez, ele faz até apostas idiotas. Ele entra em pelejas já que não vai ganhar. Ele é um insensato. E Deus diz aqui em Provérbio, através de Salomão, o sábio Salomão diz que aquele que difama é um insensato. Realmente é um tolo. Salmo 34. Salmo 34, versículos 12 a 15. Salmo 34, versículo 12 a 15. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Amém? Guarda a sua língua. É isso que você quer? Você quer viver longos dias na terra? Faça isso. E o próprio Deus vai te garantir essa situação. Comece a agir dessa maneira. Ah, pastor, mas isso está lá no Antigo Testamento. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, aqui no comecinho, diz Antigo e Novo Testamento. Ele não diz que ele é ultrapassado. Ele só diz que ele é antigo. E tem muita coisa antiga que ainda hoje não conseguimos substituir. Não.
Você consegue substituir a amizade? A amizade é desde antigamente, irmãos. Abraão se tornou amigo de Deus pela convivência dele com Deus, a intimidade dele com Deus. E amigo continua sendo amigo. Você não pode falar, isso está ultrapassado, não existe. Todos nós precisamos de amigos. Então, irmão, para dizer que não só está lá no Antigo Testamento, eu vou ler também em 1 Pedro a repetição desse Salmo 34. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua de mal e seus lábios de falarem, não fale engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busca a paz e segue-o. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O apóstolo Pedro repetiu os versículos de Salmo. Literalmente. Eu só não li no Salmo o último versículo, mas está lá também. Você quer tirar limpo? Vai lá no Salmo 34 e dá uma lida nele. Mas eu estou te dizendo, meu irmão, tome cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado em abrir a sua boca e difamar alguém, imaginando, ninguém viu, ninguém sabe. Você fala para alguém e deixa aquele rastrinho de pólvora incendiar, e aquilo vai acabando com a reputação de alguém, com a moral, vai destruindo, e você ainda se justifica. Mas é verdade. Quem te disse que você é o juiz para saber que a verdade tem que ser publicada? Porque você quer? Porque você acha que você é mais justo do que ele? Quem te disse isso? Quem foi que te falou? Você se acha justo, mas o único justo é o Deus Altíssimo, o Senhor de todas as coisas, aquele que te olha mais que um raio-x. Ele te vê por inteiro, por dentro e por fora. Ele conhece os seus pensamentos de amanhã, a sua palavra de amanhã que ainda não foi formada, nem no teu pensamento ele já sabe. É contra ele. É ele que está dizendo, aquele que difamar o seu próximo, eu o destruirei. É com ele o problema, não é com a vítima, não é com o difamado. O difamado às vezes nunca vai descobrir que foi você. Mas Deus vai. Ele já sabe. E ele sabe qual foi a intenção do seu coração. Foi prejudicar aquela pessoa. Com a seguinte desculpa de que é verdade. Eu estou falando a verdade, esse cara merece. É? E você? Quais as suas verdades que você não quer que os outros saibam? Qual a verdade que você não quer publicar? Como você acha que você se sentiria? Você já se colocou no lugar daquela pessoa que você difamou? Ou você é santo demais para fazer isso? Você sabe todas as coisas e não quer passar por isso? Pense nisso. Essas coisas me preocupam. Cada vez que eu vejo o jornal, cada vez que eu leio as minhas mídias, cada vez que eu consulto até o Google. Vou dar uma consultada aqui a algo. Mas a gente vê as publicações, as insultas, as difamações. E eu penso em Deus, olhando e falando, eu vou pegá-lo, eu vou destruí-lo. E o pior, irmão, que a maioria das vezes nós nos dizemos, eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Deus, eu sou um discípulo de Jesus. Difamando os outros? Você tem certeza que você é discípulo? Tem convicção disso mesmo? Cuidado. Talvez você está se enganando. Talvez você tenha se enganado há tanto tempo que já se convenceu que é assim mesmo. Irmão, eu não estou aqui para te condenar, nem para te reprovar. Eu estou aqui para te alertar. Para você pôr as suas barbas de molho, como eu tenho posto a minha. Eu gostava também de ir falar dos outros, ir tirar a limpo, ir fazer isso e aquilo.
Até que um dia o próprio Deus me chamou para uma conversa no particular. E irmãos dele, ninguém escapa. E então eu fiquei muito envergonhado, a tal ponto de cada vez que eu vou falar de alguém, eu parar para pensar: será que eu posso? Eu tenho esse direito? E então, irmãos, eu aprendi a falar até dos meus inimigos, eu falo com Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que orar até pelos inimigos. Tenho que abençoar a quem me persegue. Eu tenho que ajudar aqueles que têm raiva de mim, que têm nojo de mim. Irmãos, o negócio é muito sério. Por isso eu estou te alertando. Cuidado com o que você tem falado, com o que você tem imaginado que pode fazer com sua língua, com a sua boca. Refreie. É insensatez falar o que você não deve, mesmo sendo verdade. Cala sua boca, volte atrás, conte até 3, até 10, até 1000 se for preciso. E se você precisar tirar limpo, vai falar com a pessoa. Chama ela no cantinho, fale com ela, se acerte com ela. Aí você não está difamando, você está falando para ela. Está dando a oportunidade dela se explicar, se defender. Amém? Pense nisso. Vamos adiante. Quero ler ainda o Salmo 15, o versículo 1 a 3. Salmo 15. Vamos lá. Eu não tenho todos os equipamentos, para fazer essas gravações, então vai tendo paciência comigo. Eu gravo no meu celular para poder passar para os irmãos. Vai tendo paciência, uma hora a gente vai ter o estúdio preparado, mas ainda não. Então, aguenta aí. Salmo 15, o versículo do 1 ao 3. Um salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Até aqui. A primeira parte do versículo 3 que eu queria que você ouvisse. A pergunta de Davi lá no início é: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E na maioria das vezes nós respondemos: eu que sou crente, eu que sou crentão, eu que sou cristão, eu que creio em Deus, eu que aceitei Jesus, eu que ando nos caminhos do Senhor. Mas no versículo 3 ele pode te tirar de lá. Aquele que não difama com a sua língua. Como tem sido a sua língua? Você tem falado, na ausência dos outros, aquilo que ele faz de errado? Lembre-se, irmão, a difamação é algo vergonhoso para alguém, algo que ele fez, que lhe envergonha. Não é mentira, pode ser mentira, mas não é. É algo que ele fez mesmo. Mas você está divulgando, você está propagando aquilo que o prejudica, prejudica a sua moral, prejudica a sua honra, a sua reputação, está indo pro ralo por aquilo que você fala. E você está saindo do tabernáculo do Senhor, está saindo do santo monte, com a sua língua. Por isso eu volto a dizer, cuidado com o que você tem falado, com o que você tem divulgado. Ah, mas eu só repassei. Prova para o Senhor que foi só isso mesmo. Qual era a intenção do teu coração? Por que que você simplesmente não deleta aquilo e esquece? Vai orar e consultar o Senhor. Ore pela vítima. Senhor, olha o que está acontecendo com meu irmão, com meu amigo, até com um desconhecido. Está falando isso dele, pai. Eu não sei se é verdade. Eu só sei que ele está sendo crucificado. A sua moral está indo para o ralo. Isso é bem melhor. Sim, irmãos, faça isso. Eu te aconselho, eu te sugiro. Faça isso e Deus vai te abençoar. Vamos continuar. Eu quero ler ainda 2 provérbios para a gente encerrar. Provérbios 6:2.
Eu gosto muito desse provérbio, irmão. Já aprendi muito com ele. Já passei vergonha com ele quando Deus me disse: é isso que vai acontecer se você fizer isso, se você falar isso, se você fizer essa promessa. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Você já ouviu essa palavra, enredar? Quando eu era pequeno, eu ouvia muito a minha avó falar isso. Tá enredando aí, guri? Ou seja, falando dos outros, fuxicando, mais popularmente. Irmão, aqui o próprio Deus está falando: enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Você acaba se prendendo, se enredando. Pode ser até uma promessa, irmão, mas hoje eu quero falar sobre a difamação. A promessa fica para outro dia. Quando você promete sem cumprir, você está se enredando também, você está se prendendo com a sua própria boca. Mas na difamação, irmão, você atrai destruição para você. Destruição. Por isso, mais uma vez eu te digo, cuidado. Cuidado com o que você está falando. Tome cuidado, porque o Senhor, que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração e sabe exatamente o que vai nele, qual é a nossa motivação dentro do coração, ele sabe, ele conhece. E isso virá à tona, não está escondido dele, e ele nos julgará. Nos julgará, se não nos arrependermos. Irmãos, agora para encerrar, eu quero ler no capítulo 18 de Provérbios, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que tem saído da sua língua? Morte ou vida? O que você quer comer? Qual fruto você espera? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Mais uma vez eu te digo, meu irmão, talvez já está chegando diante de ti esse juízo, essa destruição do qual o Senhor se refere lá no Salmo 101, 5, primeira parte. Mas você não se tocou que é pelos frutos da sua boca, da sua língua, é o que você tem falado. Pare, se arrependa, confesse, se acerte rapidamente com Deus e com os homens, para que você se livre, para que haja uma saída não tão complicada para você. Eu te peço, meu irmão, tome cuidado com o que você tem falado. Tome cuidado. Se você tem diferenças com alguém, vá até esse alguém e se acerte. Não fale mal dele, nem para o seu cônjuge, nem para o seu amigo, nem para o teu pai, nem para a tua mãe. Não fale para ninguém. Fale só para Deus e peça a Ele uma estratégia para Ele te ajudar. Peça a Ele que Ele ilumine o teu coração e o teu caminho, que abra o teu entendimento para que você encontre uma saída para se acertar com essa pessoa. E então você possa seguir adiante. Lá em Hebreus 12 diz para você seguir a paz com todos, se possível. O que depender de você, faça as paz. Faça um acordo. Ande em paz com as pessoas. Não deixe que o teu humor, a tua falta de bom senso, né? Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem paz, não temos santificação. E sem santificação não veremos a Deus. Ah, mas ainda está cedo, eu não vou ver a Deus agora. Irmão, Deus você vê a cada dia na sua vida, a cada mover dele, a cada livramento, a cada agir dele, a cada bênção que ele dá para você e para sua família.
O agir de Deus é ver Deus. E Ele quer agir na tua vida ainda hoje. Prepara-te para encontrar com Ele, para estar frente a frente com Ele. E tome cuidado com tudo que você tem falado. A minha sugestão é para que você fale aquilo que o próprio Deus quer ouvir. Que Ele guarde o teu coração e te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.